Aleluia, glória a Deus, irmãos. Amém? Quem quer mais do Senhor aí? Amém? Então é o seguinte, acenda as luzes para nós, fazendo um favor. Amém? Glória a Deus. Quem já na entrada viu alguns irmãos com esse crachá, igualzinho ao meu aqui, levante a mão aí. Amém? A nossa igreja cada vez mais tem trabalhado, junto com o pastor Júlio, trazido para nós cada vez mais aquilo que Deus tem derramado sobre a vida dele, para que a igreja, para que vocês, para que nós possamos cada vez mais servir vocês com mais excelência. Amém? A igreja tem sido algo tremendo nas nossas vidas, onde nossa família, onde nós temos crescido, temos recebido a palavra de Deus, e tudo que é implantado nesse lugar é pensando no reino, é pensando em vocês, é pensando nos filhos, na família de vocês. Amém? Então nós começamos a trabalhar com esse ministério chamado MOVE, trabalho em movimento, servir em movimento. Então o que acontece? A partir desse momento nós vamos ter irmãos do estacionamento ao salão, que está pronto, disposto a servir vocês. Amém? E quem voluntariamente quiser servir nesse ministério pode procurar o Nego, cadê o Nego? O Nego, o Everson, o Marquinhos e o... Oi? Cristiano, amém? Pode procurar essas pessoas, dê o seu nome, peça para que você seja incluído nesse ministério para servir, amém? É uma alegria, um prazer servir vocês. O nosso trabalho aqui não é para ficar mais bonitinho não, ou parecer melhor. O nosso trabalho é servir vocês para que vocês fiquem bem, amém? Glória a Deus. Vamos chegar ao nosso momento de dízimos e ofertas agora, em nome de Jesus, amém? Abra a Bíblia de vocês em Provérbios. Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui. Amém? Provérbios 3, de 9 a 10, fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com as primícias, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Dízimo é oferta, dízimo é aquilo que Deus já te deu. Amém? E 10% disso você devolve à casa do Senhor como gratidão. A oferta é aquilo que Deus propôs no seu coração, você sentiu alegria e traz à casa do Senhor como gratidão também. Amém? Então nesse momento, você que trouxe, você que veio preparado para isso, você que sentiu no coração de devolver à casa do Senhor, fique de pé ou levante sua mão aí, vamos orar agora em nome de Jesus. Amém? Bem, temos aí atrás das cadeiras o Pix da igreja, se você quiser fazer direto daí, amém? Só levante em nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos colocar agora diante do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração, como gratidão, nós queremos trazer à casa do Senhor, devolver ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode trazer agora em nome de Jesus, amém? Aleluia, estenda sua mão agora em nome de Jesus. Pai, nós queremos em nome de Jesus abençoar cada família, Jesus, que trouxe a sua fé, que depositou no seu coração o desejo de devolver a casa do Senhor, de trazer a tua casa. Nós abençoamos essas famílias, nós abençoamos aqueles que não puderam trazer. Derrama sobre eles, Pai, como a tua palavra diz, o seu celeiro possa transbordar, possa prosperar, possa enriquecer cada vez mais o seu coração de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem trazido e colocado nas suas mãos, em nome de Jesus, amém? Shalom News. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria
pastora vai dar uma palavrinha rapidinho. Rapidinho não, amor, você fala o tempo que você quiser, tá? Graças e paz, queridos, amém? Eu vou dar um recado bem rapidinho. É o seguinte, olha, vocês já têm observado, né? Que lá na entrada, na recepção, nós estamos com um aplicativo que chama My Kids Família. Para que nós estamos usando esse aplicativo? Para que nós possamos trabalhar com as crianças ali na aula delas, no culto delas, com segurança. Então, quando você faz o check-in da criança antes dela ir para a sala, as professoras, e nós temos o controle exato de quantas crianças tem ali, de quais são as crianças que tem ali. E na hora que elas vão sair, você precisa fazer o check-out. Por quê? Para a segurança da sua criança. Só que nós temos observado que muitos pais, às vezes, entram e não fazem o check-in da criança ali. Então, a partir de domingo que vem, né, a partir do mês de agosto, se a tua criança não tiver feito o check-in na entrada da igreja, nós não vamos mais deixar a criança estar participando do culto, o que para nós é uma tristeza. Amém? É muito simples. Então é só você baixar lá no seu celular o app My Kids Família, tá? É bem simples. Você vai baixar ele como você coloca qualquer aplicativo no teu celular. Você vai colocar os seus dados, que é do responsável, e os dados da criança que vai estar participando no MID, que é o Ministério Infantil. Lembrando que é de 3 a 10 anos, tá? Então, você tem essa semana ainda para baixar no seu celular esse app. Se você precisar de ajuda, nós vamos estar ali no final do culto, todo o Ministério Infantil, ajudando você a fazer o seu cadastro, tá bom? Então, a partir de domingo que vem, se a sua criança não tiver o aplicativo, ela não vai entrar, o que é muito triste, porque o Ministério Infantil, elas não estão só passando o tempo ali, elas estão aprendendo. Todos os domingos, do mesmo jeito que nós temos aqui um tema de uma palavra específica, elas também têm lá, tá bom? Então, faça isso, é bem simples, é rápido, e daí vocês vão estar nos ajudando, porque o Ministério Infantil, ele não consegue caminhar sozinho. Nós temos 2 grupos de WhatsApp, um grupo que são dos pais das crianças que estão no Ministério Infantil. Se você não estiver, no final do culto também pode procurar a Silvelena, que vai estar ali te ajudando, tá? Todos nós ali do MID. E também tem um grupo do informativo da Shalom. Se você não estiver, também pode estar pedindo ali ajuda, tá? Porque esse grupo de pais é importante porque nós estamos passando as informações durante a semana ali naquele grupo, tá bom? E o My Kids também já nos dá esse acesso de você receber a mensagem. Às vezes nós podemos mandar durante a semana um estudo para você trabalhar com a criança, tudo pelo My Kids ali. Então ele é excelente, é uma ferramenta maravilhosa que nós temos aqui na igreja agora. No final deste culto, vai estar ali também a Maeli e o Fabrício, porque nós vamos estar iniciando uma célula para juniores e adolescentes, amém? Porque em breve nós também vamos começar com a rede de juniores e adolescentes. Então, se você tem filho de 11 a 15 anos, você pode procurar a Maeli. Aliás, é para procurar a Maeli e o Fabrício no final do culto e dar o nome do seu filho. Amém? Ok? Outro recadinho último. Último. A Silvelena, que é a líder do Ministério Infantil, pediu para que você, mamãe, traga até domingo que vem uma foto do seu esposo, que é o pai, tá? Para que elas possam preparar uma apresentação bem legal com as crianças para domingo, Dia dos Pais, tá bom? Então, é para trazer uma foto até domingo que vem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vaza. Amém. Vou usar esse aqui. Quem está aí? O Fabrício? Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Ninguém está ouvindo. 1, 2, 1, 2. Aí chegou. Graças ao Senhor. Amém.
Então, a partir de quarta-feira vai ter uma célula aqui na igreja. A Vanessa falou de 11 a 15, mas eu não sei se é 5 ou 6, 5 anos até 10 anos tem uma outra célula Kids, lá na casa da nossa irmã Silvia Helena. Amém? Então a gente está dividindo as faixas etárias, porque fica a criança hoje com 11 anos, meu irmão, ela não quer mais ouvir o que a criança de 9, de 5 está ouvindo. Então a gente está multiplicando essa faixa etária aí para a gente trabalhar melhor. Se tem alguém do teu lado casado, fala assim: vou te falar uma coisa muito séria. Fala para ele. Fala: sábado que vem tem jantar aqui na igreja dos casais. Fala assim: você vai pagar o meu com a minha esposa. Sábado que vem, se você não fez sua inscrição ainda, procure o pessoal da igreja, tá? Procure o Anderson, procure o Nego, procure o Everson, que estão ajudando a fazer as inscrições aí. Sábado que vem está R$100 por casal e vai ser uma benção. Barato demais, né? Vai ser uma benção em nome de Jesus. Crianças até 10 anos podem sair já. Crianças até 10 anos podem ir lá para o culto infantil. Aleluia. Amém, gente. Amém, gente. Aleluia. Olha para a criança do teu lado e fala assim: as crianças mais jovens já foram, agora você fica mais quietinho. Gente, eu sei que a gente está com algumas mudanças na igreja. Você viu que desde lá do estacionamento já tem coisa nova funcionando? Mas é porque a gente quer tratar melhor a igreja, cuidar melhor do teu carro, cuidar melhor das coisas da igreja, receber melhor as pessoas que nos honram com a presença, amém? Então a gente está fazendo algumas mudanças. E se você quer nos ajudar nesse ministério, o Kleber já falou, procura ele no final do culto. A gente está precisando de muita ajuda. Um outro ministério que a gente precisa de ajuda é o Ministério de Crianças. Nós temos hoje só 10 professoras. Daí você fala assim: mas só 10, pastor? A gente precisa de 30 para a quantidade de crianças que tem lá. Então, se você tem alguma habilidade nesse ministério e quer nos abençoar, procure a pastora Vanessa, a Silvia Helena, a Dani, a Maeli, e elas vão estar te abençoando também. Amém? Feche teus olhos, vamos orar? Feche teus olhos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor está aqui, Senhor. Tem dias, Pai, que a única coisa que a gente pode fazer é sentir o Senhor. Obrigado porque o Senhor escolheu cada pessoa para estar aqui hoje, Senhor. E eu oro agora, Senhor, que realmente o Senhor visite cada coração aqui hoje. Que ninguém saia daqui, Pai, sem ser tocado pelo Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, através da Tua manifestação. Leva-nos a entender o que o Senhor quer para nós essa noite. Eu declaro a minha gratidão, Senhor, ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós tivemos nosso primeiro evento na chácara. Ó, que bênção! Primeiro evento na chácara. Aplauda o Senhor mesmo. Aleluia! Não tem banheiro, não tem água e não tem luz, e os irmãos foram para lá, né? Mas a presença de Deus estava naquele lugar. E hoje teve o encerramento da campanha de provérbios que a Red Fire fez junto com alguns irmãos da igreja, e já foi uma bênção. E nessa semana a gente começa já a colocar o piso lá, e vai ser uma bênção. A gente está crendo aí. Eu não gosto de falar prazo não, que depois o povo chama a gente de mentiroso, né? Mas a gente está crendo que em 2 meses vai estar tudo prontinho lá, para a gente fazer as nossas vigílias, os nossos cultos lá. Alguns cultos que nós vamos fazer lá no início, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Vamos falar junto esse tema que é tão gostoso? Vamos lá? 1, 2, 3. Segredos do coração do homem. Mais uma vez. Segredos do coração do homem. Olha a pessoa que está ao teu lado: você tem segredo aí que você não me contou ainda? Fala para ele.
Ei, irmão, pensa comigo, todo mundo tem segredo. Todo mundo que está aqui hoje tem algum tipo de segredo. E o que é um segredo? É aquilo que você não conta para ninguém. É claro que tem aqueles irmãos que quando morrer vai ter 2 caixão, um dele, um da língua. Mas aqui não tem, graças a Deus. Que é aquele irmão que fala, não estou aguentando, eu tenho que contar. Mas você conta segredo dos outros, o teu você não conta. E hoje eu quero falar sobre os teus segredos, não o segredo dos outros. Eu quero falar sobre os segredos do teu coração. Eu escrevi essa mensagem há 10 anos atrás. E aí hoje eu estava orando, buscando o Senhor. Normalmente eu escrevo coisa nova para o domingo. E aí eu fui lá olhar no meu arquivo, vi essa mensagem e falei, meu pai, tem tanta gente nova na igreja que nunca ouviu essa mensagem. Então se você já ouviu, meu irmão, Deus está falando para você desvendar os segredos novamente, que você está guardando aí. Mas o que Deus quer que nós façamos nessa noite é abrir mão dos nossos segredos e entregar tudo na cruz do Senhor. Amém? Abre comigo em Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Vamos ler todos juntos? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Queridos, existem segredos no coração de todos os homens. Talvez você chegou aqui e fala assim, não pastor, mas eu não tenho segredo não, minha vida é um livro aberto. E eu conheço muita gente que fala isso, mas na verdade lá dentro, no seu interior, tem guardado coisas muito sérias. Sabe, eu quero hoje falar de alguns segredos. Que tipo de segredos, né? Claro que a gente não vai tocar em todos os segredos, mas eu quero, nessa palavra hoje, fazer você pensar sobre 3 tipos de segredos. Segredos familiares, segredos emocionais e também segredos espirituais. O que são os segredos familiares? Pensa comigo. Toda família tem o seu segredo. Toda família tem o tio chato que ninguém quer que saiba que aquele é o tio chato. Toda família tem segredos de relacionamentos. Hoje alguém falou assim para mim, pastor, me convém jantar na sua casa hoje. Eu falei, hoje você não vai não. Foi porque nasceu 5 cachorrinhos lá em casa. E o cheiro não está agradável. A gente tenta, mas sabe cachorro quando nasce assim? Eu falei para o irmão assim, eu acho que você vai me pagar uma pizza também, me convém pedir uma pizza para você. Sabe que todos nós temos segredos. Mais uma vez, olha para o teu irmão e fala assim, você tem segredo, irmão? Segredos familiares. Com certeza você já ouviu falar de histórias, de segredos familiares, de pessoas que adotaram filhos e não contaram que esse filho era adotivo. Que durante anos essa criança cresce. Hoje é mais comum falar assim, esse é meu filho do coração. Hoje a gente por costume fala isso, mas alguns anos atrás era um tabu. Era um tabu que precisou ser quebrado. Eu conheço... Aumenta um pouquinho mais para mim, Fabrício. Eu conheço um caso de uma família, parente da gente, segredo familiar, né? Que adotaram um menino e não contaram para ele. Quando o menino tinha mais de 25 anos, ele descobriu. E ele se revoltou com a família. Aquilo que era para ser um tempo de agradecimento, se tornou um tempo de raiva, de raivosidade. E aquele menino se voltou contra a família de um jeito tão sério. Até hoje as pessoas não conseguem entrar no coração desse menino, porque o coração dele fechou. São segredos familiares. Segredos familiares de traições, de adultério, de infidelidade moral e sexual. Quantas pessoas e quantas famílias carregam isso? Sabe, às vezes até eu conheço uma história de uma mulher que o marido estava traindo ela, e ela, uma serva de Deus, ela só orava. Separaram, ele quis sair para sair com a amante deixou ele teve um câncer, e quando teve o câncer, quem que foi cuidar? A primeira esposa foi cuidar, mas ele nunca tinha confessado. E um dia, ele já próximo da sua morte, ele chama a sua esposa e fala assim, eu preciso falar com você. Ela falou, o que foi? Eu quero te agradecer porque você está cuidando de mim. Ela falou, fica tranquilo,
A gente está separado, mas eu estou cuidando de você. E ele falou assim: eu preciso confessar que eu te traí, eu adulterei. E a esposa respondeu: eu sabia. Como você sabia? Eu sabia desde o primeiro dia. Mas a única coisa que eu fiz foi orar pela sua vida. São segredos familiares. E algumas famílias têm esses segredos. Segredo financeiro. Olha para o teu irmão e fala: você tem segredo financeiro, irmão? Que tipo de segredo financeiro, pastor? Por exemplo, tem gente que tem muito dinheiro e fica escondendo. Olha para o teu irmão e fala: é você. É você. Ei, irmão, não tem que sair contando para todo mundo o dinheiro que você tem também, não? Não, são segredos financeiros. Mas também tem um segredo financeiro, não também do muito dinheiro do banco, mas também das dívidas que são omitidas. Eu conheço gente que esconde as dívidas que tem e continua comprando. Engana um, engana outro, engana um, engana outro, engana a gente da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Coisa que me dá raiva é crente que compra de crente dentro da igreja e não paga. Eu queria fazer uma regra, eu não posso, que a gente excluir e mandava para o inferno essas desgraças. Sabe por quê? Porque depois vai lá no pastor: pastor, fulano, eu vendi para fulano, fulano não pagou. Aí eu respondo assim: você pediu para mim para vender para ele? Não, pastor, mas é da ovelha. Eu falei: não, você tinha pedido para mim. Talvez eu já te passava a capivara e falava: nesse aí não, filha, não vende não. Ei, irmão, por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida tem que ser sim, sim, não, não. Nem está no meu texto, mas eu preciso falar isso aqui. Você está preparado para a tempestade que esse país vai passar? Credo, pastor. Que é isso, pastor? Você esqueceu que ele está no meio de uma guerra, que está virando quase a terceira guerra mundial? E sai por aí gastando que nem um maluco? A minha oração, queridos, é que Deus vai levantar milionários dentro dessa igreja. Teve uns 3 que falaram: eu recebo. Mas você sabe qual que é o maior milionário que tem dentro dessa igreja? Aquele que ganha 100 e gasta 90. Porque tem gente que ganha 10 mil e gasta 20. Não consegue dormir do mesmo jeito. Quantos estão me entendendo? Eu estou crendo que Deus vai derramar uma enxurrada de prosperidade. Eu creio nisso mesmo. Não é uma palavra retórica. Mas Deus fala para a gente assim: ó, não deva nada a ninguém no seu amor. Sabe, queridos, são segredos familiares que às vezes a gente guarda dentro das nossas famílias. Deixa eu falar de outro tipo de segredo. Segredo emocional. Conhece segredo emocional? Quando a gente era adolescente, a gente tinha as paixões secretas. Aquela menina que você olhava, você gostava dela, você fazia tudo por ela. Eu nunca tive isso, né, amor? Brincadeira, tive sim, mentira. Você olhava, você falava: eu vou casar com essa mulher. Só que ela não sabia. Eu chegava em casa e falava: pai, estou namorando. Ele falava: você, a menina sabe, filho? Sabe, sim, existem segredos emocionais, né? Graças a Deus a gente vai crescendo, vai tendo a maturidade. A gente vai crescendo. Eu tenho uma frase, irmão, que eu falo para todo jovem: cuidado com a feia de hoje, pode ser a bonita de amanhã. E a linda de amanhã, já entendeu, né? A gente tem segredos emocionais também, sabe? Paixões secretas, quando você é apaixonado por alguém, a outra pessoa não sabe. Quando 2 pessoas começam a namorar e ninguém sabe, mas de repente aparece na igreja de mão dada. É um susto, irmão, a gente quase morre do coração. Semana tentaram, a gente estava falando aí de uma irmãzinha que a gente está tentando arranjar um namorado para ela. Eu falei: não me meto nisso não. Não me meto. Olha para o teu irmão e fala: não se mete nisso não, irmão. Porque eu já vi muito profeta falando assim: é isso que vos digo, Deus falou que você vai casar com fulano. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não se mete nos nossos relacionamentos. Quem escolheu a tua esposa, quem escolheu o teu esposo foi você. Agora aguenta a barca. Quem escolheu a pessoa que você casou, não foi Deus não, irmão, foi você. Tem gente que acha que o pastor é perfeito. Pergunta para a pastora se o pastor é perfeito. Agora eu lembro o dia que a Vanessa apareceu na janelinha. Eu falei: eu vou casar com essa mulher.
E aquele cabelão loiro assim, feio. É ela, Jesus. Ela orou pouco, casou comigo. Ei, queridos, paixões secretas, raiva escondida, são segredos emocionais. Tem gente que tem raiva de outra pessoa que a outra pessoa nem sabe. Às vezes, e eu costumo fazer isso direto, falo assim: irmão, você está bravo comigo? Eu fiz alguma coisa para você? Porque às vezes a gente faz coisas para as pessoas que a gente não sabe que fez. E aquela pessoa vira a cara para você, não te cumprimenta mais, não olha mais para você, que você fala assim: ei, o que aconteceu? Você jantava na minha casa, hoje você nem olha para mim? Sabe quando você está andando na rua assim, a pessoa olha você de longe, muda de lado de rua? Já aconteceu isso com você ou só comigo? Aí eu mudo de lado na mesma hora, eu vou para o mesmo lugar. Eu faço questão de trombar e falar: paz, irmão. Porque tem gente que cria alguns segredos emocionais e guarda só para ele. A Bíblia fala assim: se você tem um problema com alguém, o que você tem que fazer? Vai até ele, fala com ele. Ô, pastor, eu não gostei disso que você fez comigo aqui não, pastor, eu preciso me acertar com você. Se ela te ouvir, ganhaste a pessoa. Se não te ouvir, chama a testemunha. Chama lá o irmão negro, fala: irmão negro, vamos ali que o Kojak está bravo comigo, precisa acertar com ele. Vem cá, irmão negro, seja só testemunha. Irmão Kojak, está aqui um negro na minha testemunha, eu quero acertar com você. A palavra fala: se ele te ouvir, graças a Deus. Se não te ouvir, chama a terceira pessoa, leva para a liderança da igreja. Aí vai você, o pastor, o negro, o testemunha e mais um. Só viemos nós quatro aqui porque nós queremos falar com você. Esse irmão quer se acertar com você e até hoje você não se acerta com ele. A Bíblia fala que se você ouvir ele, ganhaste teu irmão. Mas se não ouvir, aí a Bíblia fala: para, trata isso como um maluco. Porque se ele já não quer mais ouvir, é porque é maluco mesmo. Eu lembro um dia que o pastor Neilton, jovenzinho aqui dentro dessa igreja, ele foi questionar um menino, e o menino não ouviu ele. Ele marcou um gabinete comigo, chegou ele e o menino não sabia que ele ia falar comigo no gabinete. Ele falou: pastor Júlio, estou aqui com esse menino aqui, ó. Eu já falei para ele, ele está ficando com a menina aí, está quase transando com ela, e os dois vão cair em pecado. Então eu vim falar aqui na frente do Senhor que eu estou falando para ele que isso é pecado e que é para ele se acertar. O menino quase se esconde debaixo da cadeira assim. Mas é isso que a Bíblia fala. Sabe quando alguém vem contar uma fofoca de alguém para você? Já aconteceu isso com você, irmão? Está sabendo do nosso irmão? Vou te ensinar uma coisa: pede o número da pessoa, liga para ela na hora e fala assim: tá aqui o irmão fulano, está falando de você. Porque a gente termina com isso. Posso ouvir um amém? Quer ver outro tipo de segredo emocional? Perdão não concedido. Como assim perdão não concedido? Quando você diz que perdoou alguém, mas na verdade aquilo está guardado dentro do seu coração. Perdoou da boca para fora. Ei, irmão, perdoar é perdoar, não é esquecer. Deixa eu te falar uma coisa: quando você libera perdão, você nunca esquece o que a pessoa fez por você. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Não vai vir um delete na tua memória e de repente você vai esquecer tudo. Não, quando você perdoa, é que como se aquele mal que a pessoa fez contra você não tivesse valor nenhum mais no teu relacionamento com ela. Posso ouvir um amém? Tem gente por aí que enterra o gato com o rabo para fora. Sabe assim, enterrar o gato com o rabo para fora? Deixa o rabinho para fora, o gato está lá enterrado, mas o rabo está para fora. Na primeira oportunidade puxa o gato podre e fala assim: mas lá em 1975, um dia eu fui atender uma irmã aqui em gabinete, eu e minha esposa, e estou lá atendendo ela. Eu falei: irmã, mas por que você está fazendo isso com a gente? A gente nunca fez nada de mal. Ela falou assim: fez sim. Foi quando? Ela falou: 15 anos atrás. Eu falei: quê? 15 anos atrás. Eu falei: irmã, mas há 15 anos está guardando no teu coração? Ela falou: era só você falar para mim, eu te pedia perdão. Tem gente que fica guardando essas coisas e aquilo vai corrompendo o coração deles. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu falei para você de segredos familiares, eu falei de segredos espirituais, segredos emocionais, mas eu quero falar para você agora de segredos espirituais. O que são os segredos espirituais? Por exemplo, a gente como evangélico, a gente não usa tanto a palavra, mas o católico usa mais essa palavra chamada caridade. Caridade vem da palavra caritas no grego, que quer dizer fazer bem a alguém.
e não esperar nada em troca dessa pessoa. O que são os segredos espirituais? Isso é um segredo bom. Quando você faz uma caridade para alguém, ninguém precisa ficar sabendo daquele negócio. Quando você faz alguma coisa boa para alguém, você não precisa colocar no outdoor da cidade e falar assim: eu ajudei fulano de tal. Não, são coisas que você precisa guardar para você, porque você não fez para receber honra disso. É o próprio Deus que vai trazer a honra na hora certa. Sabe, queridos, quando você abençoa alguém com dinheiro, com comida, com roupa, você fala assim: conta para ninguém não. Eu amo gente assim. Gente que não precisa de outdoor para colocar a bondade dele, para mostrar para as pessoas. Olha para o teu irmão e fala assim: ainda bem que você é assim. Fala para ele. Faz o bem para as pessoas e quero nem que saiba. Lembra um dia o irmão mandou aqui 20 cestas básicas para a igreja. O pastor, não conta para ninguém não. Eu não preciso dessa glória não. Estou devolvendo só por gratidão que o Senhor me fez. Sabe segredo espiritual de jejum e oração? Porque tem gente que quando faz jejum quer contar para todo mundo que está com jejum, para todo mundo ter dozinha do coitadinho que está sem comer. A Bíblia fala: se você está fazendo jejum, não mostra para os outros não. Não faz carinha de coitada: eu estou com fome. Vai começar um encontro de homens agora. Vai ser uma bênção. Eu amo o encontro de homens, porque a gente bota os homens tudo para jejuar, irmão. É muito legal. E eu vou falar uma coisa para as mulheres: os homens dão menos trabalho que as mulheres. Porque o homem, quando a gente tira doce, eu não recebo assim: chocolate é doce, leite condensado é doce. Doce é doce, irmão. Tirou doce é tirar doce. Claro que isso não é um jejum, isso é um propósito. Mas por que estou falando isso? Porque quando você está numa rotina de jejum, você não deve fazer de coitadinho. Você não pode aparentar sofrimento. Mas eu quero falar da terceira categoria nesses segredos espirituais, que são os pecados. São pecados não confessados, pecados omitidos. Nossa igreja está crescendo, irmão. Diga glória a Deus. Estou falando com a liderança da igreja que a gente tem que comprar no mínimo mais 100 cadeiras. Urgente, urgente. Diga, vai acontecer. Em nome de Jesus, vamos comprar essa semana. Vamos dar uma de doida aí, vai dar certo. Já temos o dinheiro já. Está no teu bolso. Mas eu não sonho com uma igreja cheia de pessoa vazia. A gente não sonha com uma igreja cheia de gente que não foi confrontada dos seus pecados. Irmão, igreja é lugar de pecador. Mas é pecador que está lutando para ser santo. É pecador que está lutando e não fica com segredinhos diante do Senhor, segredinhos não confessados. Eu não estou falando para você sair daqui contando todos os teus pecados para todo mundo, porque nem todo mundo está preparado para ouvir teus pecados. Mas a Bíblia fala em Tiago que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para encontrar perdão, e confessar os nossos pecados ao nosso irmão para receber cura. E ainda fala assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está falando assim, não sai contando os teus pecados para injusto. Então nós devemos confessar os nossos pecados para quem? Para Deus. E se você não consegue parar com aquele pecado, você precisa procurar um irmão justo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Fala assim: eu não consigo largar a mentira, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo largar a pornografia. E essa pessoa vai pegar suas mãos, vai colocar na tua cabeça e vai declarar: você vai ser curado em nome de Jesus, você vai ser curado em nome de Jesus. Porque todas as vezes que você confessa o teu pecado, Jesus perdoa ou não perdoa? Sim ou não? Todas as vezes. Se você mentir 1 milhão de vezes, e 1 milhão de vezes você chegar no trono do Senhor e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Agora, ser curado, você precisa da ajuda de um homem, de uma mulher. Mas detalhe, não pode ser qualquer um. Nós erramos uma época na nossa igreja, não tem problema de falar nisso, quando a gente estabeleceu o discipulado para todo mundo da igreja, e colocamos um monte de gente que não servia para discipular. Não é todo mundo que pode ficar ouvindo teus pecados, não. Mas vou te falar uma coisa: aqui nessa igreja tem muita gente que está aqui para te ajudar e para te abençoar.
Nós estamos fazendo um curso agora chamado 30 semanas. O ano que vem eu vou abrir inscrição, meu irmão. Vão ser só 200 vagas. Eu vou te falar uma coisa, vai faltar gente, vai faltar inscrição, espaço, porque nós vamos atender toda sexta-feira aqui 200 pessoas. Para quê? Para ser transformado no caráter, para ser transformado, sabe, na sua integridade, para ser transformado na mentira, deixar esse negócio de lado. Quantos dizem amém para isso, amém? Porque a gente não quer uma igreja cheia de gente que sai daqui e sai ali na fora fazendo coisa errada. A gente precisa mudar em tudo. E eu estou falando de mim também. E a pergunta é: quais são os seus segredos? O que você tem guardado? Qual será o segredo que você tem guardado, escondido no seu coração? Pecadinhos que não fazem mal, que você acha que não tem problema? Porque a Bíblia fala de pecado, a Bíblia não fala de pecadinho nem de pecadão. Nós temos um erro de achar que o homicídio, que é um pecadão, é diferente da mentira. Para Deus, pecado é pecado. A diferença do tamanho do pecado é o tamanho da consequência. Por exemplo, alguém que comete um homicídio, ele vai preso. Você já imaginou se prendesse todo mundo que mente? A consequência é diferente. Mas deixa eu falar uma coisa: assim como um homicida vai para o inferno se não pedir perdão dos seus pecados, o mentirosinho também vai para o inferno se não deixar de mentir e continuar mentindo e não pedir perdão dos seus pecados. Aquele que não paga as suas contas vai para o inferno também. Quando a gente fala de segredos do coração, parece uma mensagem muito bacaninha, mas não é, meu irmão. É uma mensagem perigosa. Porque nunca mais você vai poder falar assim: eu não tive a oportunidade de contar meus segredos no altar do Senhor. Porque hoje você vai ter essa oportunidade de falar: Senhor, eu quero me render na Tua presença. Eu não quero mais carregar esse fardo do pecado. O legal dessa mensagem é que ela nos iguala, irmão. Como nos iguala, pastor? Porque todos nós pecamos. A palavra fala em Romanos capítulo 6: todos pecaram e destituídos, separados estão da graça de Deus. O que faz separação entre Deus e os homens é a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? A iniquidade é quando você sabe que é pecado e você continua pecando. Mentir é pecado? Sim ou não? Mentir é pecado? Sim ou não? Por que você mente? Eu não minto, pastor. Já está mentindo. Tomara que você não minta mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus, tomara que você venceu isso. O que faz separação entre nós e Deus é a iniquidade. É quando eu sei que aquilo é pecado e continuo fazendo, sabendo que aquilo é pecado. Eu preciso falar. É quando você, homem, que está lutando com a pornografia, não consegue se libertar da masturbação. E se continuar desse jeito, vai para o inferno do mesmo jeito. É quando você, mulher, não consegue ser submissa ao teu marido. Ah não, agora eu sou feminista. Nós somos todos iguais. Ei, quando você fala isso é que você não está dando valor naquilo que Deus fez de tão especial na tua vida. Não tem jeito, gente. Eu posso tentar cuidar dos meus filhos do melhor jeito possível. Eu nunca vou ser uma mãe como minha esposa é para meus filhos. Quantos estão entendendo isso? Então, quando você tenta se igualar à masculinidade, você está desvalorizando aquilo de feminino que você tem. É por isso que eu gosto dessa frase das empoderadas. Mas eu não gosto daquelas que querem ter poder para ser iguais aos outros. Eu gosto daquelas que já sabem que são empoderadas no poder do Espírito Santo de Deus. Daquelas que já sabem da sua capacidade de edificar uma casa. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, mas a tola. Você viu que a Bíblia não fala que a mulher sábia com a sua palavra edifica a casa? Ela fala assim: a tola com as suas palavras destrói a casa. Então eu estou falando para você que é homem, que tem os pecadinhos escondidos, para você mulher que acha que não tem, mas vive na soberba dentro da tua casa, querendo ser a manda-chuva da tua casa. Deixa eu falar uma coisa: que gostoso uma casa com equilíbrio. Uma casa que o homem e a mulher vivem em paz, em tranquilidade. Que a mulher sabe o seu papel, o homem sabe o seu papel. Ai pastor, você é machista? Não, meu irmão, a gente chegou num tempo hoje que a mulher, na maioria dos lares, as mulheres precisam trabalhar. E glória a Deus por isso. Amém ou não amém?
Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer para você é que não adianta guardar segredos, porque Deus está vendo todos eles. Um dia, um filho de um pastor falou assim: mamãe, a gente pode morar na igreja? A mãe falou: credo, filho, por quê? Ele falou: não, porque o papai é tão bonzinho lá na igreja. Tipo, lá em casa ele destrói a gente, lá em casa ele arrebenta a gente, mas na igreja ele sorri para todo mundo. Ei, irmão, eu não quero ser esse pastor. Eu quero ser um pastor que você vai olhar para mim: você tem pecado, pastor? Eu vou falar: tem, irmão. Luto com eles todos os dias, mas estou vencendo. Eu quero olhar para os meus irmãos nessa igreja e falar assim: vocês estão em pecado também, mas vocês vão vencer em nome de Jesus. Vocês estão vencendo em nome de Jesus. Você não vai carregar mais o fardo do pecado, o fardo da acusação nas tuas costas, porque hoje é dia de confessar os teus pecados ao Senhor. A Bíblia fala: se você confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os vossos pecados. Ele é fiel para te perdoar, meu irmão. Não importa o pecado que você esteja cometendo. Sabe, queridos, porque existem segredos que são segredos de morte. Que são segredos de morte? Muitos crentes deixaram de crescer porque guardam seus pecados no seu coração. Pode ser pecadinho, pode ser pecadão, mas todo pecado amarra o crente. Diga comigo: todo pecado amarra o crente e impede o seu avanço na caminhada. Profetiza o teu irmão e fala assim: em nome de Jesus, nada vai mais te amarrar, nenhum pecado vai te amarrar, em nome de Jesus. Eu separei alguns pecadinhos aqui rápido para a gente falar. Por exemplo, soberba e arrogância. Você conhece gente soberba e arrogante? Não pode ser crente, porque crente não pode ser soberbo nem arrogante. Sabe aquele que pensa que já aprendeu tudo, que sabe o suficiente, não precisa dos outros para nada? É gente soberbo, gente arrogante. Irmãos, eu como pastor, às vezes as pessoas acham que a gente sabe de tudo, e tem resposta para todas as coisas. Para alguns aqui já me procuraram, eu falava: irmão, não tem essa resposta não, vamos orar semana aí, para ver se a gente consegue alguma coisa de Deus, porque a gente não sabe de tudo. Dia desse eu estava numa reunião com o Felipe e com a Maeli. Eu tinha tomado uma decisão aqui dentro da igreja, uma reunião tensa, uma reunião forte. E eles falaram assim: pastor, a gente te respeita, mas nós achamos que o senhor errou. Nós achamos que o senhor tem que fazer diferente isso aí. Lembra disso, Felipe? Foi uma reunião difícil. Felipe, falar nisso, vem pro violão, filho. Foi uma reunião difícil. Conversamos, eu falei assim: eu também entendo o coração de vocês, mas o que a gente vai fazer? Eu não tenho o que fazer. No outro dia, sabe quando você vai dormir, irmão? Você fica com aquela frase dos benditos fique Deus te deu, ressoando na tua cabeça. Você errou, você errou, você errou, você errou. E aí eu fui orar de manhã, busquei a presença do Espírito Santo, comecei a orar. O Espírito Santo falou assim: sabe aquilo que você discutiu lá com o Felipe e com a Maeli? Fez isso aí, Senhor, você está errado. Irmão, é duro ouvir isso, porque eu sou o pastor. Aqui dentro é o cara que manda. Não, irmão, é o cara que serve. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a gente está, às vezes, que a pessoa mais simples do mundo é que você vai aprender uma lição, vai mudar a tua história. Às vezes que aquela pessoa que não tem cargo nenhum dentro da igreja é aquela pessoa que vai te ensinar o que é viver em santidade de verdade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Gente soberba, gente arrogante, gente que tem inimizade com os irmãos. Olha para o teu irmão e fala: inimizade com o irmão é pecado. E aí eu estou pregando para você hoje. Pode aumentar um pouquinho, filho. Eu estou pregando para você hoje, e essa igreja está cheia, para honra e glória do Senhor. Mas talvez tenha alguém aqui dentro que você precisa levantar e ir lá pedir perdão para essa pessoa. Talvez você tenha que sair daqui hoje, dar um abraço em alguém e falar assim: errei. Mas deixa eu ensinar uma coisa: você não pede perdão falando do erro dos outros, você fala perdão falando do teu erro. Amém ou não amém? Ó, vim te pedir perdão porque o pastor mandou, mas quem errou foi você. Não serve nada, irmão. Quando você erra, quando você está num relacionamento, você tem que primeiro ver o teu erro antes de criticar o erro do teu irmão. É impressionante a facilidade que nós crentes temos de nos deixar ferir rapidamente.
Tem gente que se fere rapidamente. Ontem foi, não pode contar, agora eu vou contar. Ontem foi chá de bebê. Você não foi convidado, né? É porque não cabia todo mundo lá. Aí cadê o Juninho? O Juninho tá lá. Aí o Juninho levou a família assim. O Juninho é irmão do Felipe. Aí o Juninho olhou assim e falou assim: você tá aí, pastor? Eu falei: tô, ué. Ele falou assim: você foi convidado? Eu fui. Ele começou a dar risada e falou assim: e eu não fui? A gente deu muita risada, a gente brincou muito. Mas verdade, o Juninho não foi convidado ao puxar de bebê do Felipe. Comecei a causar confusão, mas hoje é dia de resolver as coisas. Presta atenção. Vou elogiar o Juninho. Se fosse um mimizento. Viu, pastor? Deixar de fora. Que igreja é essa? Não, irmão, não é igreja. É que o salão só cabia 50 pessoas. E você não estava entre 50, porque das 50 só 20 era da igreja. Começou a piorar, pastor. Eu não estou entre os 20. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ei, para com essas mimizentas aí, cara. Coisa de criança. Você não vai ser convidado para todas as coisas, não. A igreja vai crescer em nome de Jesus. Daqui uns dias vai ter 30, 40, 50 aniversário por ano. Quero ver você ir em todos, irmão. Levar presente para todo mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus. Nós queremos uma igreja curada, uma igreja transparente, uma igreja... Ah, Felipe, você não me convidou, mas tá bom, vou te dar um presente só para arrebentar com você agora. Vou mandar um pacote de fralda lá para Maria Letícia. Não manda mais RNP, manda M, que essas outras já foi. Diga comigo: inveja e ciúme. Como isso destrói a igreja, gente? Inveja dos irmãos. Você viu que legal o Moving começou a trabalhar aqui hoje? Né? O irmão já veio, já colocou aqui a aguinha, negócio que já tinha gente lá no estacionamento. Tinha ou não tinha? Gente colocando um negocinho que você falou: tem que botar isso mesmo no meu carro? Por favor, coloque lá, que é para identificar. Você vai entender mais para frente para que serve esse negócio aí. A igreja está crescendo, daí vem o cara e fala assim: mas eu não fui chamado. Irmão, resolve isso. Procura as pessoas. Eu estou aprendendo cada dia com meus filhos que não são perfeitos, são cheios de defeitos. O Azaf chegou para mim hoje e falou: pai, eu já toco teclado e estou aprendendo a tocar violão. Eu posso cantar no ministério do Felipe? Ó, Felipe, hoje você é o cara. E humilde. Sabe o que eu falei para ele? Eu não falei: vai, eu sou o pastor. Foi: procura líder de louvor, fala com ela. Vai lá, fala com a Maíra. Pergunta se você pode abençoar cantando novo. Mas eu vou ter que fazer audição, pai? Talvez, filho, não sei. Resolve as coisas. Para de mimimi. Sabe, queridos, é igual em família. Em família, às vezes, a gente fica carregando coisas por anos, que de repente eu vou só abraçar a pessoa e falar: me perdoa, eu não devia ter feito o que eu fiz com você. Tinha tanto pecado para falar aqui, mas eu não vou falar deles não por causa da hora. Por exemplo, o pecado da idolatria. O que é idolatria, irmão? Idolatria é quando você coloca outra coisa no lugar que é de Deus. Porque a gente, como crente é chato. A gente gosta muito de falar dos católicos que erram, porque eles têm lá idolatria. Deixa eu fazer uma pergunta: você não está idolatrando a tua religião também? Você não está idolatrando o teu pastor, a tua igreja? Você não está idolatrando a tua esposa, o teu casamento? Deixa eu te falar uma coisa: Netflix virou idolatria. Tem gente que fica 10 horas por semana na Netflix e não fica 10 minutos orando na presença do Deus Salvador. Sabe o nome disso? É tempo livre, pastor. Não, isso é idolatria. Tudo aquilo que você... Ah, pastor, mas você não assiste série? Eu assisto, irmão, gosto.
Mas de vez em quando eu começo a falar, será que eu estou gastando mais tempo na série do que na Bíblia? Mais tempo na série do que com os meus irmãos? Mais tempo na série do que com a minha família? Quantos estão entendendo? E aí eu podia falar de mentira, de impureza, de lascívia, de luxúria, de bebedice, de embriaguez. Mas eu não quero falar de nada disso não, porque eu preciso terminar. Eu quero falar para você, cuidado com a quantidade de combustível no seu tanque. Diga comigo, cuidado com a quantidade de pecados que estão dentro do seu tanque. Por quê, pastor? Vamos para a Bíblia? O dia que eu li esse texto, eu me assustei. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Eu confesso para você, a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, será que eu li certo? Diz assim, então disse a Abraão, sabes que de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia? E será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. 15. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. Mas presta atenção no 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Gente, o dia que eu li esse texto eu comecei a pensar, existe uma medida de quantidade de pecado que eu e você não sabemos, mas que é um limite que Deus vai olhar para você e falar, chega mano, já te dei todas as chances que você podia ter. Ele olhou para essa nação e falou assim, ó, a medida deles não chegou ainda, mas está chegando. E a minha palavra é, sabe os pecados escondidinhos que você está guardando e não confessa? Medida tem que zerar hoje, tem que acabar na cruz. Sabe, queridos, é tempo de confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Abre a tua Bíblia, 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. O louvor pode subir aqui já. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Queria que você ficasse em pé. Hoje, ninguém vai ministrar na tua cabeça aqui. Hoje eu vou fazer uma oração aqui de cima hoje. Mas eu queria te dar a chance de você vir para esse altar hoje e confessar os seus pecados. Feche teus olhos, porque ninguém precisa ficar olhando para você. Mas agora é hora de você se render na presença do Senhor. Hoje à tarde eu fiz isso, irmão. Estava estudando essa palavra e eu falei, Senhor, perdão pelos meus pecados. Eu quero chegar no céu e Deus falar para mim assim: seja bem-vindo, filho. O sangue do Cordeiro cobriu todos os seus pecados. Mas eu não quero ser daquele que fala assim, que Jesus vai olhar e vai falar assim: afasta-se de mim, eu não te conheço. Sabe o que te faz ser conhecido nos céus? É a capacidade que você tem de dobrar seus joelhos na presença do Senhor e confessar os seus pecados.